Caríssimos alunos e alunas, a coordenação de História do terceiro ano do ensino médio retorna aqui à base comum. Nosso objeto conhecimento, o Brasil de 1964 até 1985. Essa é a terceira aula das 6 que nós planejamos nessa semana 28, que vai do dia 2 ao dia 6 de agosto de 2021. Lembrando, então, que já estamos no terceiro trimestre letivo. Estamos aqui, então, na semana número 28, começando no dia 2 e terminando no dia 6 de agosto. Lembrando aqui, nossa semana 28, o Brasil de 1964 até 1985, a segunda das 3 semanas previstas para esse objeto do conhecimento. Colocando que nós continuamos com esse planejamento das semanas 33 a 37, e depois da semana 38 até a semana 42. Pode sofrer alguma modificação, mas isso será informado. Vejamos então, lembrando, o roteiro geral dessa sequência didática, desse objeto conhecimento. Nós já passamos pelo período que é retratado atualmente de forma muito ideológica, buscar uma análise historicamente mais responsável sobre a conjuntura do período de 1964 a 1985, e as características gerais dos governos militares no período. Esta semana veremos, então, as disposições dos atos institucionais de números 1 até o número 5, e a segunda aula desta semana será os governos Geisel e Figueiredo e a abertura lenta, gradual e segura. Vejamos o roteiro da nossa aula de número 3. Falaremos, então, nesta aula, sobre as disposições dos atos adicionais de número 1 até o número 5. Passemos, então, ao nosso terceiro assunto, as disposições dos atos adicionais de número 1 até o número 5. Vejamos, primeiramente, o que eram os atos institucionais. Esses dados foram retirados do Centro de Pesquisas e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPEDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Os atos institucionais eram normas de natureza constitucional expedidas entre 1964 e 1969 pelos governos militares, que se sucederam após a deposição de João Goulart em 31 de março de 1964. Ao todo, foram promulgados 17 atos institucionais que, regulamentados por 104 atos complementares, conferiram um alto grau de centralização à administração e à política do país. Com a derrubada do governo João Goulart, assumiu o poder em caráter provisório e dentro da fórmula constitucional o presidente da Câmara dos Deputados, Pascoal Ranieri Mazzilli. No entanto, os militares passaram a exercer o poder de fato, constituindo uma junta governativa formada pelos ministros militares. O vice-almirante Augusto Rademacher Greenwald, da Marinha, o tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello, da Aeronáutica, e o general Arthur da Costa e Silva, da Guerra. De acordo com o pensamento dos chefes revolucionários, o movimento político-militar não tivera por objetivo apenas a deposição de Goulart. Sua meta fundamental havia sido combater a subversão e a corrupção, bem como a infiltração comunista na administração pública, nos sindicatos, nos meios militares e em todos os setores da vida nacional. No dia 9 de abril de 1964, a junta militar, representando o Comando Supremo da Revolução, baixou o primeiro ato institucional, redigido por Francisco Campos. Editado sem número, o documento passaria a ser designado como AI-1 somente após a divulgação do segundo ato. O AI-1 era precedido de um preâmbulo onde se afirmava que a Revolução, investida no exercício do poder constituinte, não procuraria legitimar-se através do Congresso, mas, ao contrário, o Congresso é que receberia, através daquele ato, sua legitimação.
além de conceder ao Comando Revolucionário as prerrogativas de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos e deliberar sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que tivessem atentado contra a segurança do país, o regime democrático e a probidade da administração pública. O AI-1 determinava, em seu artigo 2º, que dentro de 2 dias seriam realizadas eleições indiretas para a presidência e vice-presidência da República. O mandato presidencial se estenderia até 31 de janeiro de 1966, data em que expiraria a vigência do próprio ato. Então, ato institucional número 1, o AI-1, modificava a Constituição em vigor, a de 1946. Conferia ao Executivo Federal poderes para cassar mandato de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, realizar outras modificações na Constituição e decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso. Como já foi dito, então temos aqui o preâmbulo do ato institucional número 1. Aqui ele continua, mais a continuação, prossegue, e aqui iniciam-se os artigos desse ato. Os alunos podem ver isso com calma no arquivo que foi disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, temos aqui os artigos 1º, 2º e 3º, o artigo 4º, 5º e 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10. O ato institucional número 2 e a extinção dos partidos. Segundo os termos do Código Eleitoral, instituído pela Lei nº 4.737, promulgada em 15 de julho de 1965, os governadores em fim de mandato não poderiam pretender a reeleição no pleito marcado para 3 de outubro daquele ano. Em vista disso, tanto Carlos Lacerda como Magalhães Pinto empenharam-se em seus estados no apoio a candidatos udenistas, que foram, entretanto, derrotados. Na Guanabara, venceu o candidato da coligação entre o PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Francisco Negrão de Lima, e, em Minas Gerais, foi eleito Israel Pinheiro, do PSD. Considerando essas vitórias uma ameaça para o governo, os setores mais radicais das Forças Armadas, conhecidos como linha dura, passaram a pressionar no sentido de um maior fechamento do regime. No dia 6 de outubro de 1965, após longa reunião com ministros Arthur da Costa e Silva, da Guerra, Paulo Bozizio, da Marinha, Eduardo Gomes, da Aeronáutica e Milton Campos, da Justiça, o presidente Castelo Branco submeteu à aprovação do Congresso uma série de medidas visando reforçar ainda mais os poderes no Executivo, ampliar a jurisdição dos militares em matéria de subversão e segurança nacional, regulamentar rigidamente a liberdade de expressão e de ação dos cassados, abolir o tratamento jurídico especial àqueles que houvessem exercido mandato executivo e garantir o controle do Supremo Tribunal Federal, STF. Finalmente, foi prevista uma modificação essencial no sistema das eleições presidenciais, segundo a qual o presidente da República passaria a ser eleito pelo Congresso e não mais pelo sufrágio universal direto. No dia 8 de outubro, acusando Castelo Branco de traidor da Revolução, Carlos Lacerda rompeu publicamente com o presidente em discurso transmitido pela televisão. Influenciado pela linha dura, Lacerda apelou para que as Forças Armadas se colocassem a serviço do povo. Ao mesmo tempo, renunciou à sua candidatura à presidência. No dia 11, Milton Campos demitiu-se do Ministério da Justiça,
sendo substituído interinamente por Luiz Viana Filho. Diante da crise que se aguçava entre os setores civis e militares da Revolução, Castelo Branco realizou uma reunião com seus ministros militares, deliberando colocar em estado de alerta os efetivos das três armas nos estados de São Paulo, Guanabara e Minas Gerais. Na manhã de 27 de outubro, finalmente, o presidente anunciou a edição do Ato Institucional número 2, cuja elaboração fora coordenada por Juracy Magalhães, ministro da Justiça desde 19 de outubro, e por Neemias Gueiros. Composto de 33 artigos, o AI-2 redefiniu de forma autoritária os termos do AI-1, estabelecendo a eleição indireta para a presidência da República, a dissolução de todos os partidos políticos então existentes, o aumento do número de ministros do STF de 11 para 16, o que garantia ao governo a maioria nesse tribunal e obscurecia a distinção entre justiça ordinária e justiça revolucionária, a reabertura do processo de punições dos adversários do regime e a impossibilidade de reeleição do presidente da República. Ainda segundo o documento, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o presidente poderia decretar o estado de sítio por 180 dias, sem consulta prévia ao Congresso, ordenar a intervenção federal nos estados, decretar o recesso do Congresso e demitir funcionários civis e militares incompatíveis com a Revolução, além de emitir atos complementares e baixar decretos-leis sobre assuntos de segurança nacional. Então, temos aqui o Ato Institucional número 2, o AI-2, em outubro de 1965. Ele conferiu mais poderes para o presidente da República para cassar mandatos e direitos políticos, estabeleceu a eleição indireta para presidente e extinguiu todos os partidos políticos existentes. Vemos então aqui o preâmbulo, onde se dão as considerações pelas quais foi baixado esse ato. Aqui a continuação do texto. O texto continua. E aqui o texto continua também com as suas considerações. E aqui faz-se o fechamento das considerações do ato institucional número 2. O AI-3 e as eleições de 1967. Em 5 de fevereiro de 1966, o presidente Castelo Branco editou o Ato Institucional número 3, estabelecendo eleições indiretas para governador e vice-governador e fixando o calendário eleitoral. Os governadores estaduais seriam eleitos em 3 de setembro de 1966, através de votação nominal, pela maioria dos membros das Assembleias Legislativas dos Estados. Por outro lado, de acordo com o artigo 4º, os prefeitos dos municípios das capitais passariam a ser nomeados pelos governadores estaduais, mediante prévio assentimento das Assembleias Legislativas ao nome proposto. Em 3 de outubro, seriam realizadas as eleições para a presidência da República e, por último, em 15 de novembro, seriam eleitos os deputados federais e senadores. Estas últimas seriam as únicas eleições diretas. Através desses dispositivos, promulgados por ser imperioso tomar medidas a fim de evitar as frustrações dos superiores objetivos da Revolução e a fim de preservar a tranquilidade e a harmonia política e social do país, Castelo Branco pretendia colocar nos postos-chaves estaduais e municipais homens que garantissem a continuidade do sistema implantado em 1964. A cassação de mandatos nas assembleias estaduais, somada a outras formas de pressão política, permitiu que, em setembro, o governo federal elegesse 17 governadores estaduais. No dia 3 de outubro, o Congresso elegeu para a presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra do governo Castelo Branco e um dos signatários do Ato Institucional número 1.
Para a vice-presidência foi eleito Pedro Aleixo, deputado federal por Minas Gerais, da antiga UDN, e na época afiliado à Arena. Tanto nas eleições estaduais como na eleição presidencial, o MDB se absteve de votar em sinal de protesto. Mesmo após a eleição de Costa e Silva, prosseguiram as cassações de oposicionistas com base no AI-2. No dia 12 de outubro, 6 deputados do MDB, entre os quais Sebastião Paes de Almeida, do antigo PSD, e Dotel de Andrade, do antigo PTB, perderam seus mandatos. Os próprios líderes do Congresso, Auro de Moura Andrade e Adalto Luz Cardoso, reagiram a essas cassações, enquanto os punidos decidiam permanecer em Brasília. No dia 20 de outubro, Castelo Branco editou o Ato Institucional número 3, decretando o recesso parlamentar até 22 de novembro, ou seja, até 7 dias depois da realização das eleições legislativas. Às vésperas do pleito, mais de 20% dos deputados oposicionistas eleitos em 1962 haviam sido cassados. Em 15 de novembro, as urnas receberam cerca de 7% de votos nulos e 14% de votos em branco. A Arena obteve um total de 277 cadeiras, quando antes das eleições possuía 254, enquanto o MDB teve sua bancada reduzida de 149 representantes para 132. Temos aqui o Ato Institucional número 3, o AI-3, em fevereiro de 1966. Fim das eleições diretas para prefeitos das capitais e governadores. Os governadores passaram a ser indicados pelo presidente da República e submetidos à aprovação das assembleias legislativas. Os prefeitos passaram a ser indicados pelos governadores. Temos aqui, então, as considerações para o ato institucional número 3. E aqui termina as considerações para o ato institucional número 3. A Constituição de 1967 e o AI-4. Desde meados de 1966, estava em preparo o projeto de uma nova Constituição que deveria incorporar todos os elementos permanentes dos atos institucionais e complementares, bem como os diversos decretos e leis promulgados a partir de 1964. Só em seu último ano de governo, Castelo Branco promulgou cerca de 190 decretos e leis. No dia 6 de dezembro de 1966, foi publicado o projeto de Constituição redigido por Carlos Medeiros Silva, ministro da Justiça, e por Francisco Campos. Diante dos protestos suscitados pelo documento, tanto na oposição como entre setores da Arena, no dia seguinte o governo decidiu editar o AI-4, convocando o Congresso em sessão extraordinária de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, para discutir, votar e promulgar a nova Carta sobre o regime de trabalho acelerado. Daquela data até a entrada em vigor da Constituição prevista para 15 de março de 1967, o Executivo poderia legislar por decretos em tudo o que se referisse à segurança nacional, à administração e finanças. Em 24 de janeiro de 1967, sem que fosse considerada a maior parte das emendas propostas pelo Congresso, foi promulgada a nova Constituição. No dia seguinte, Castelo Branco expediu o Decreto-Lei nº 200, que introduziu alterações fundamentais na organização da administração federal. No dia 15 de março, Costa e Silva tomou posse na presidência da República e a nova Constituição entrou em vigor. A Carta de 1967, considerada pelo presidente moderna, viva e adequada, formalizou as modificações por que passaram a estrutura de poder a partir de 1964.
até a consolidação do predomínio indiscutível do Executivo. Ainda assim, durante o governo Costa e Silva, a ordem constitucional continuaria a ser sacrificada à ordem institucional, ditada por uma legislação de exceção. Ainda em 15 de março de 1967, foi baixado o Decreto-Lei nº 314, pelo qual entrou em vigor a nova Lei de Segurança Nacional, tornando todos os cidadãos responsáveis pela segurança do país. A lei introduziu grande parte da doutrina da Escola Superior de Guerra, a ESG, no ordenamento jurídico brasileiro e marcou profundamente o sistema político nacional. Temos aqui, então, o Ato Institucional número 4, o AI-4, em dezembro de 1966, que dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição, e a promulgação dessa nova Constituição se deu em 24 de janeiro de 1967. Vemos aqui, então, o Ato Institucional número 4, com a sua convocação. E aqui as considerações para a decretação do Ato Institucional número 4. O AI-5 e o fechamento do regime. No final de 1967, o ex-governador Carlos Lacerda, um dos líderes da Frente Ampla, movimento nacional de oposição civil ao regime militar, que se vinha articulando desde meados de 1966, iniciou uma campanha contra a política do governo Costa e Silva. No início de 1968, ao mesmo tempo em que se intensificava a reação da linha dura à Frente Ampla, começaram a surgir conflitos políticos na área estudantil, que era apoiada por setores da classe média e da Igreja. Em resposta à mobilização oposicionista, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, após uma reunião com os 3 ministros militares, baixou no dia 5 de abril a portaria número 177, proibindo as atividades da Frente Ampla sob a forma de manifestações, reuniões, comícios ou passeatas. Por essa época, o ministro do Exército, Aurélio de Lira Tavares, passou a insistir na necessidade de o governo combater ideias subversivas, oferecendo para isso o apoio incondicional das Forças Armadas. No dia 16 de julho, em reunião do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que existia no país um processo bem adiantado de guerra revolucionária, que unia a oposição e o comunismo. Ao lado dos oficiais da linha dura, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, então chefiado pelo general Emílio Garrastazu Médici, passou também a exigir medidas repressivas mais radicais. Em agosto, intensificou-se, de fato, a repressão. No dia 30, a Universidade Federal de Minas Gerais foi fechada e a Universidade de Brasília foi invadida pela Polícia Militar, o que repercutiu imediatamente no Congresso. No dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, pronunciou um veemente discurso na Câmara, conclamando o povo a realizar um boicote ao militarismo e a não participar dos festejos comemorativos da independência do Brasil no próximo dia 7 de setembro. O pronunciamento foi considerado pelos ministros militares ofensivo aos brios e à dignidade das Forças Armadas. No dia 12 de dezembro, a Câmara recusou, por uma diferença de 75 votos, e contando com o concurso da própria Arena, o pedido de licença encaminhado pelo governo para processar Márcio Moreira Alves. Preferindo enfrentar a crise como uma alternativa autoritária, o governo editou, no dia 13 de dezembro, o AI-5, o mais drástico de todos os atos institucionais até então editados. Relacionando diretamente sua edição com o incidente na Câmara, na verdade, o discurso de Moreira Alves foi apenas um pretexto,
já que as medidas relacionadas eram as mesmas defendidas pelos militares desde julho. O AI-5 autorizou o presidente da República, independente de qualquer apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional e de outros órgãos legislativos, a intervir nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, a cassar mandatos eletivos e a suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, a decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente e a suspender a garantia de habeas corpus. Ainda no dia 13 de dezembro, o AI-5 decretou o recesso do Congresso Nacional por tempo indeterminado. Logo após a edição do AI-5, foram presos diversos jornalistas e políticos que haviam manifestado sua oposição ao governo dentro ou fora do Congresso. Entre eles, incluíram-se o ex-presidente Juscelino Kubitschek e ex-governador Carlos Lacerda e vários deputados federais e estaduais da Arena ou do MDB. No dia 30 de dezembro, foi divulgado a primeira lista de cassações posterior ao AI-5. 11 deputados federais, encabeçados por Márcio Moreira Alves, seguido de Hermando Alves e Renato Archer, tiveram seus mandatos cassados, enquanto Carlos Lacerda teve seus direitos políticos suspensos. No dia 31 de dezembro, o presidente Costa e Silva dirigiu-se à nação através de uma cadeia de rádio e televisão, afirmando que o AI-5 não fora a melhor das soluções, mas sim a única, para combater a ansiada restauração da aliança entre a corrupção e a subversão. Declarou ainda o presidente: salvamos o nosso programa de governo e salvamos a democracia, voltando às origens do poder revolucionário. No dia 16 de janeiro de 1969, após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, o governo divulgou uma lista contendo 4 tipos de punições: cassação de mandato com suspensão de direitos políticos, suspensão de direitos políticos e aposentadoria compulsória. Os 43 atingidos incluíam 2 senadores, Arão Steinbrück e João Abraão, 35 deputados federais, entre os quais Oswaldo Lima Filho, Martins Rodrigues, Ivete Vargas, João Herculino e Antônio Cunha Bueno, 3 ministros do STF, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal, e um ministro do Superior Tribunal Militar, Peri Constant Bevilacqua. Ato Institucional número 5, AI-5, dezembro de 1968. Esse ato decretou o fechamento do Congresso por tempo indeterminado, a prisão de opositores, a cassação de mandatos de deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos, e o afastamento de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vemos aqui o ato institucional número 5, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, e o seu preâmbulo. Continuamos aqui o nosso preâmbulo, continuando. Continua aqui expondo as razões do seu decreto e finaliza aqui. Aqui temos os artigos 1º e 2º, aqui os artigos 3º e 4º, com seu parágrafo único, o artigo 5º, o artigo 6º e 7º, o artigo 8º, 9º, artigo 10, 11 e 12. Agora passemos à nossa conclusão. Essa conclusão foi retirada também da Fundação Getúlio Vargas do seu CPDOC. O AI-5 deu origem, em etapas distintas, a mais 12 atos institucionais, todos editados por Costa e Silva e pela junta militar que o sucedeu, 59 atos complementares e 8 emendas constitucionais,
abrangendo todas as áreas da vida nacional. Tornando plena a legislação de exceção, os governos militares puderam, assim, usar rotineiramente o poder coercitivo como alternativa para superar os conflitos políticos. Caríssimos alunos e alunas, terminamos então aqui a nossa terceira aula das 6 previstas para esse objeto do conhecimento, o Brasil de 1964 até 1985. Solicito que postem suas dúvidas no fórum dessa sequência didática e até a próxima aula.